A adaptação do corpo é, é gradual. A mente fica ligada por um fio bem sutil, mas quando acontece a incorporação, algo diferente precisa acontecer. Eu preciso tratar o corpo todo como um corpo meu. Por isso, precisa ser devagar. Hum. Hoje vim falar um pouco da história desse planeta para vocês. Um resumo de como isso aconteceu. Sabendo que a tendência das religiões e da história é romancear as coisas, colocar o místico em evidência, como se tudo fosse um romance. Existem culpados, existem coitados, oprimidos e vilões, mas a minha intenção ao vestir um corpo e falar é trazer a vocês a consciência real das coisas. Quero mais uma vez ressaltar a vocês que sou Lúcifer. Assim vocês me chamam. Mas não sou um ser, não sou uma entidade, não sou um anjo, muito menos caído. Nem sou um demônio. Tudo isso existe, sim, no astral. Mas eu não sou nada disso. Na verdade, eu estou. Eu estou em todos vocês. Eu estou no universo. Eu estou aonde sou necessário. E como este planeta está passando por essa transição energética e dimensional, eu decidi vir. Sei que formas, personagens e arquétipos são muito importantes para vocês. Por isso vim. Mas atuo em todos os seres humanos o tempo todo. Seja ele quem for e aonde for.
Há muitas eras atrás, quando o Criador determinou a existência deste planeta, que vocês chamam de Terra, que outros chamam de Gaia, e nós chamamos de experiência. Há muitas eras, milhões de anos, bilhões de anos. Esse planeta foi idealizado e começou a ser formado. Para isso, nada de grandes eventos, nada de Big Bang ou qualquer tipo de mitologia que vocês conheçam. O Criador apenas cria, através de todos os elementos que ele criou. Existem seres que vocês conhecem aqui pelo nome de Elohim, e eles se dividem em várias classes e movimentos. Existem Elohims das formas. E através da energia do que vocês chamam de Orixá, Oxalá, começou-se a formação do planeta. Ainda muito sutil. Nada parecido com essa matéria densa que vocês conhecem hoje. Os pleiadianos e os sirianos também se dispuseram a trazer as suas matérias, principalmente de DNA, para formar, a partir disso, o planeta. Além dessas raças, vieram outras, como os arcturianos, os alfas centauros, e muitos outros. Oriones, andromedanos, e algumas outras. Todas essas raças trouxeram, sim, uma influência para a criação de todo o planeta. Dentre essa formação, foi determinado que existiriam moradores nesta casa. E quem poderia ser? Ficou determinado então pela comissão organizadora da formação planetária que através do DNA de pleiadianos e de sirianos seriam feitos os primeiros humanos. Nada de Adão e Eva. E esses seres foram formados
Porém, existia todo um planejamento para este planeta, porque nada está errado, nem no lugar errado, e tudo é totalmente calculado pelo Criador. Nada foge da sabedoria e da presença dele. Portanto, muitos missionários se adiantaram e se propuseram a vir, passar por essa experiência nesta dimensão e fazer com que o plano deste planeta se consolidasse. Este processo aconteceu em 3 fases. A primeira fase, que vou chamar de número 1, vocês que vieram de outro planeta, já estavam aqui, já vieram para essa missão. Mas como todos sabiam que não seria algo fácil, vocês tiveram a permissão de cada um de vocês, após muito tempo trabalhando no planejamento, formação, criação e organização deste planeta, voltassem à pátria-mãe. Mas esse processo durou alguns segundos apenas, pois foi através de meditação. Vocês se religaram ao seu planeta de nascimento, de formação. Vamos colocar em termos práticos, recarregaram as baterias com toda a força vital que vocês poderiam ter e vieram começar a fase 2, que vou chamar de número 2. Essa fase 2 é o que hoje vocês chamam de astral. Fica nesta dimensão, com algumas melhorias que foram feitas depois, e mais para frente eu falo sobre isso. Mas quando vocês vieram, abandonaram as formas físicas plasmadas que vocês costumavam usar. Pois os andromedanos vieram da 9ª dimensão, onde não há corpo físico. E os alfa centaurianos vêm da 7ª dimensão, onde existe sim um corpo físico, mas nada parecido com o que vocês têm aqui. E os arcturianos também da 9ª dimensão não têm corpo. Enfim, vocês se despojaram de toda essa influência da terra de vocês e vieram para a fase 2 da formação do planeta. Vocês vieram com uma pequena consciência do que eram e de onde vieram, e com isso ajudaram mais um pouco na formação do planeta. Essa fase 2 durou alguns milhões de anos.
Vocês não tinham ainda a permissão e nem o planeta tinha a condição física de ter vocês aqui. Tudo foi aprimorado e adequado para que houvesse sim uma forma de respiração, alimentação e sobrevivência de um corpo mais material. Alguns milhões de anos se passaram. Muita coisa aconteceu. E a formação do planeta ia de vento em popa. Quando alguns seres de outras galáxias, seres que não foram convidados a participar da formação biológica, energética dos seres humanos, fizeram uma convocação ao Conselho Galáctico e pediram a permissão de participar. Não tiveram essa permissão. Mas, como Criador e o planeta era uma criação totalmente nova e experimental, a invasão aconteceu. Essa invasão era para ser apenas uma contaminação. A ideia era apenas contaminar alguns seres para que eles mudassem os planos. São raças extremamente agressivas e com hábitos muito diferentes do que nós planejávamos para os humanos. Porém, a invasão aconteceu. Alguns seres humanos com o DNA, que eu já disse, formado por pleiadianos e sirianos, foram contaminados e transmutados, transformados em seres diferentes. Híbridos que saíam completamente fora do combinado. Porém, isso aconteceu. Mas como nada é feito sem que o Criador perceba, vou usar os termos que vocês entendem, tá certo? Estes seres que implantaram essa contaminação ficaram presos na crosta terrestre. O plano não era esse, o plano era apenas observar. Mas eles foram obrigados a ficar e vivenciar na pele toda a experiência, o que não era nada confortável para eles. Pois eles não tiveram todo o preparo que vocês tiveram. E eles não tinham o apoio que vocês tiveram. E muito menos a decisão de estar aqui por vontade própria. Portanto, isso gerou uma rebeldia que todos hoje chamam de Matrix, pois eles acabaram contaminando mais do que o esperado. E vivendo aqui numa prisão. Essa rebeldia trouxe a vocês muitas chances e experiências de evolução
nunca antes vivenciado por ninguém, por isso é um experimento tão respeitado em várias galáxias. Quando eu digo experimento, é porque é assim que nós vemos. Nada de romance. Tá bom? Enfim, a fase 2 estava pronta, mas ainda um pouco caótica. Algumas coisas ainda não funcionavam muito bem, eram energias trocadas de forma muito aleatória. E aí se determinou o começo da fase 3. A fase 3 era a encarnação. Aqui, em solo terreno. Já existia corpo físico, existia gravidade, existia dor, fome, necessidades fisiológicas. Assim surgiu o instinto de sobrevivência. E o ser humano, encarnado. E todos vocês passaram por essa fase. O que acontecia é que vocês não vinham crianças. Vocês já vinham adultos e não tinham muito tempo para envelhecer. As encarnações eram muito rápidas, porque as condições de sobrevivência também não eram muito satisfatórias. Todos vocês encarnaram várias e várias vezes. E quando vocês desencarnavam daqui, pouco tempo ficavam na fase 2, vocês praticamente reencarnavam simultaneamente, instantaneamente, após a morte de um corpo. E isso durou alguns milênios. Até que a ordem foi dada e durante 2000 anos, o que vocês chamam de Jesus Cristo foi viver na fase 2. Veio como missionário. E quem vocês chamam de Jesus? Grande missionário, grande irmão de vocês. Reestruturou toda a fase 2. Criou colônias de apoio e auxílio aos espíritos e às almas, tanto faz como vocês chamam, que desencarnavam e que pouco sabiam o que fazer, pois a memória já não existia mais e não se havia qualquer tipo de orientação, apoio ou entendimento dos ciclos que aconteciam, e vocês vinham como praticamente animais. Mas Jesus teve esta missão de organizar e ajudar a todos que se comprometeram nessa missão, pois percebemos que vocês precisavam e mereciam, por toda a força e abnegação que vocês se submeteram. Portanto, ele criou hospitais, grupos de apoio e muitas colônias. Uma ficou bem conhecida através do Espiritismo, que foi o nosso lar, mas ela é apenas uma delas. Muitas outras foram criadas. A partir desse momento, com a estruturação da fase 2,
vocês começaram a demorar um pouco mais para voltar. Recebiam o apoio energético e consciencial, não da vida primordial, mas sim de algumas vidas vivenciadas aqui. Portanto, com mais direcionamento para voltar. Nesse momento acabou acontecendo de não poderem descer todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, muitos ficaram em erraticidade, como se diz. Muitos ficaram na fase 2, o que antes não acontecia. E assim foi formado um grupo de espíritos que aconselhavam, acolhiam e guiavam os que estavam em terra. Aí vocês entendem o processo de guias e protetores. Neste mesmo momento, Jesus colocou o que vocês chamam de anjos, que nada mais são do que guardiões, que não tem nada a ver com essa forma bonitinha e angelical que vocês conhecem pela Igreja Católica. Os anjos eram guardiões que exatamente foram colocados por todo o canto, por todos os lugares, portais, entradas e saídas do planeta, do astral para o físico, para evitar invasões e fugas. Porque, lembrando a vocês, os invasores estavam presos aqui. Contaminados por essa energia vibracional, essa prisão passou a ser para todos, infelizmente. Pouco da consciência cósmica vocês conseguiam trazer, e por isso, durante muitos anos, a Terra vivenciou uma humanidade extremamente primitiva. Sem muito entendimento, sem muito contato com o que era essencial. Por isso, essa densidade. Durante 2000 anos, durante uma era, Jesus arrumou, organizou toda a fase 2 e gerou para todos os encarnados um refúgio, um apoio, um pronto-socorro. E nós, digo nós porque eu estou em todos vocês e tenho a minha função. Sempre trabalhamos esse bichinho da fé. Muitos eventos eram colocados como milagrosos, coisas paranormais, sobrenaturais, para que existissem assim esses insights numa carne tão pesada, tão densa, numa consciência tão limitada. Mas desde muito cedo vocês tinham algo como vocês chamam de fé. Muitos deuses e muita mitologia nesse sentido foram criados. E a partir daí a ascensão espiritual foi começando a tomar forma novamente. Alguns missionários, já percebendo a necessidade de intervir, vieram
para trazer um pouco mais de Lúcifer, de luz ao planeta Terra. Alguns nomes que vocês falam até hoje porque foram registrados, mas muitos outros não foram. Os Budas, Bodhisattvas, Cristos, Abraão foi um deles, uma grande missão. Quando a atmosfera já estava um pouco mais adaptada, mais organizada e a experiência já estava funcionando sem muitos percalços, tudo adaptado para vocês, com fauna, flora, oxigênio, água, sol, com os ciclos da natureza que vocês chamam de estações do ano, para que vocês se adaptassem a todo o tipo de experiência e a diversidade, pois foi essa a proposta acolhida por vocês quando escolheram estar aqui. Jesus, então, encarnou. E ficou na história, pois assim ficou determinado que ficaria. Mesmo com muitos outros, ele ficou mais conhecido para vocês, aqui, deste lado do planeta. Toda aquela história aconteceu, porém o fim não foi aquele. E isso é assunto para outro momento. Quando estava tudo organizado, eu acabei passando essa parte. Quando estava tudo organizado, aqui, Jesus já estava se preparando para vir, uns 200 anos antes disso acontecer. E ele só veio porque já estava tudo adaptado há algum tempo, no sentido de ter a cronologia física e mental de vocês. Lembra que eu disse que vocês não vinham crianças. Não tinha uma condição, um habitat suficientemente pronto para uma criança, nem para uma família. Mas quando ele decidiu vir para a fase 2, isso começou a acontecer. Alguns experimentos já estavam ocorrendo. 5.000 anos atrás, contando com o calendário que vocês utilizam aqui, começaram a nascer as primeiras crianças. Começaram a acontecer as reproduções. Primeiramente, bem animalesco, bem primitivo e instintivo. E isso também gerou uma grande ascensão, uma evolução da espécie. Cinco mil anos atrás, por volta de 5.000. Então tudo já estava estabelecido aqui quando Jesus veio. Na época em que Jesus estava para vir,
200 anos antes de encarnar, vocês estavam na fase 2 com ele. Eu digo vocês que estão aqui presentes comigo hoje. Inclusive a menina. Foi quando foi dada a ela a primeira missão de trazer à Terra aquilo que ela já era em Arcturus, uma grande mestre. Vocês vivenciaram algumas experiências bem primitivas na fase 1, 2 e 3. Mas um pouco antes dele vir, vocês voltaram para a fase 2 e participaram de toda a organização da trajetória que ele viria fazer aqui. Essa menina teve uma encarnação, um nascimento nessa fase 3, um pouco antes, alguns anos antes de Jesus. Chegaram a vivenciar no solo terrestre algumas experiências bem próximas. Mas nunca se conheceram, fisicamente falando. Em um momento, ela encarnada em um corpo masculino, com uma grande missão neste planeta. Quase encontrou com Jesus. Porém, isso não foi permitido, pois haveria um conflito e toda a organização seria prejudicada. Jesus passou por tudo que teve que passar longe da minha menina, desta menina. E logo que ele teve a sua morte anunciada para o mundo, para a história, vocês dois vieram para a Terra. Nesta vida, essa menina vivenciou muitas experiências ligadas à religião. E podemos dizer que o que ela fez foi muito importante para tudo que vocês conhecem hoje. Dentro da estrutura da religião. E vocês dois vieram logo depois. Essa vida em terra, nesta encarnação, durou 76 anos. O que para a época era extremamente
difícil. Mas vocês acompanharam bem de perto, ainda muito jovens, o fim do trabalho dela. E logo depois ajudaram a difundir todo ele. Enfim, vim contar isso a vocês e quero dizer que vocês conseguiram, a humanidade conseguiu, através da religação com o espiritual, através da ascensão de todo o DNA, que foi conquistado sim por todos vocês, que vieram durante muitas e muitas e muitas vidas. Cada um de vocês aqui veio mais de 15, 16 vezes depois da história de Jesus. E isso está chegando ao fim. Vocês ascensionaram, vocês conquistaram a volta para casa com honra e mérito. E com muito orgulho de toda a organização galáctica que coordena e assessora vocês. Alguns de vocês voltaram com missões específicas. A partir de 2012, outros seres de galáxias confederadas começaram a vir e encarnar aqui, sem passar pela fase 2. Vieram direto. Por isso, a grande ascensão. Por isso, essa iluminação mais rápida. Por isso, esse acesso à luz de uma forma mais abrangente e mais efetiva na consciência de vocês. Vocês conseguiram conquistar aquilo que o Criador pediu antes do tempo previsto. Mesmo com toda a resistência, dor e experiências negativas que vocês tiveram que vivenciar. Portanto, eu, em nome de todos os amigos da Confederação, agradeço a vocês. Parabenizo vocês pela conquista que todo este planeta que está chegando ao merecimento de ter. Vocês estão sofrendo mudanças no DNA, pois o carbono é ainda muito primitivo, pois foi trazido a vocês para que aguentasse, suportasse toda a precariedade do ambiente em que vocês tinham que sobreviver. Nós estamos agora alterando e a aplicação do silício está vindo aos poucos para que a cristalização aconteça no corpo de todos vocês. Pois quanto mais cristal, mais acesso às dimensões, mais acesso à luz, mais vocês refletem a luz interior que vocês têm. E este é o plano. Gaia ascendeu por conta do empenho, da dedicação e de todo o esforço de missionários como vocês. Os seres humanos
primários que foram feitos da matéria pleiadiana e siriana estão retornando agora aos poucos para retomar o que é deles. Passaram por experiências em grandes naves, vidas em outras dimensões, para trazer uma consciência mais ampla para cá, trazendo a quinta dimensão para este planeta. Assim vocês compreendem que a quinta dimensão não é algo que vocês vão ver fora, e sim vão fazer acontecer de dentro para fora. Existem 85 bilhões de almas esperando para encarnar na Terra. Acham pouco? Bastante. Acham muito. Porque um pouco mais de 7 bilhões que já estão aqui já vieram de ciclos desde o primórdio. Pouca variação se deu. Vocês vieram realmente para fazer o planeta ascender. Então vieram em ciclos contínuos de vidas. E agora chegou a hora do descanso. Vocês subirão e outros descerão. Alguns de vocês voltarão, mas como eu disse, agora numa situação completamente diferente. Sempre há o que ajudar e o que melhorar, não é? Então é isso que eu vim dizer a vocês hoje. Quero que vocês entendam que, por mais dificuldades que vocês estejam ainda enxergando neste planeta, tudo isso está sendo extremamente controlado e observado. Não haverá mais destruição do planeta, como houve algumas vezes e que vocês passaram por tudo isso. Não haverá mais. Há alguns anos atrás, alguns de vocês impediram uma guerra nuclear. E foi a última vez que tentaram e que tentarão. Pois estamos todos observando e controlando isso. Portanto, o plano agora é que a humanidade se restabeleça no seu local, na sua casa, na sua matriz. E é isso que eu quero que vocês entendam, que é luz. É essa abertura de consciência que eu quero trazer a vocês. Parece até uma história muito absurda de ficção, mas é a realidade. E vocês precisam se abrir para ela, pois uma mente aberta nunca mais se fecha. E vocês estão vivenciando um momento de mundo mental. Portanto, tudo se forma e tudo se molda e morre na mente de vocês. E o que eu estou tentando fazer aqui é que vocês saiam dessa realidade virtual da mente para vir para a luz, para a realidade.
Por isso a ciência hoje já prova o quântico. Não é o que vocês veem, não é o que vocês tocam, não é o que vocês sentem apenas que existe. Mas a partir do momento que vocês conhecem, tudo passa a existir. E assim a quinta dimensão chegará. Através das mentes de vocês abertas, conscientes e num estágio maior de luz e entendimento. Alguma pergunta? Não. Essa questão do, como chama? Esse estudo que nós fomos, né? Tem bastante gente, até, assim, bastante não, mas algumas pessoas que teorizam que nós fôssemos uma simulação, que umas outras pessoas estariam estudando as nossas atitudes. Então, de certa forma, meio que né? Sim. Nós fomos uma espécie de estudo. Achei interessante isso. Exatamente. Não existe o romance que todo mundo quer. Não tem nem porquê, né? Não é. Ficar inventando muita figura. Não. Existe sim o que vocês chamam de místico e sobrenatural, só porque não enxergam. Mas é uma realidade multidimensional. Você está aqui comigo e está comigo em mais 4 ou 5 dimensões. Em cada uma delas acessando um pedaço de mim. Para objetivos e funções diferentes. Então, sim, vocês estão sendo observados o tempo todo. É um experimento? Sim. Mas foi dado a vocês o livre-arbítrio, algo que não é presente em todos os lugares. E esse foi o diferencial que fez de vocês o maior ou um dos maiores experimentos do Criador em todos os lugares por onde eu vou. Então se orgulhem de estar aqui. Se orgulhem de estar passando por essas experiências, pois vocês são senhores do saber. Vocês têm experiências que seres de 9ª, de 10ª, de 20ª dimensão não têm. E eles estão na fila, esperando para vir. Mas virão e não vão aprender nada do que vocês aprenderam, porque vocês já deixaram tudo muito bem. Entenderam? Sim. Por isso, se orgulhem de quem são. Todos os encarnados hoje devem se orgulhar de quem são. Eu sei que muitos estão sofrendo com tristezas, depressões, doenças, pânico, síndromes de todas as formas. E é exatamente por essa transição, por esse momento energético, magnético que a Terra está passando, que faz com que vocês acordem. Vocês precisam acordar para que vocês voltem para a casa de vocês com a missão cumprida. Então todos esses transtornos estão aqui, na mente. Cuidem do espiritual de vocês. Cuidem de quem são de verdade. Tirem os véus dessa ilusão
e vivam a realidade. Vocês deixarão de ser os coitados, presos em um planeta de expiação, como a igreja colocou, para ser uma grande criação. Um experimento que deu certo e que dá muito orgulho a todos nós que nos dedicamos a estar aqui. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Agradeço toda a equipe espiritual que me acompanha e que acaba fazendo com que isso aconteça de forma segura para todos vocês e para a menina. E que vocês tenham cada vez mais luz. Estejam cada vez mais à frente desse movimento, sem medo, sem restrição. Porque tudo é efêmero perto do que é realmente real. É só uma experiência. É só uma passagem. E para vocês, depois de tantos e tantos milênios, é a hora de partir. Com muito orgulho. Mas não se esqueçam que enquanto estão aqui, precisam continuar na missão. Pois precisam deixar o mundo melhor do que ele está hoje, para receber todos esses humanos que estão voltando para tomar conta da casa. Está bem? Deixo a vocês um grande abraço e que vocês tenham cada vez mais a presença da luz em vocês, na vida de vocês, na mente e no coração de vocês. Até breve. O jogo tava carinhoso, né? Tava carinhoso. Ai, Deus. Obrigada. Mostra pros luciferianos como você volta. Tô bem. Gente, 1h03. Usou rápido também. Nossa, olha, esse time foi rápido, mas parecia que ele tava puxando energia. Vocês sentiram isso? Eu senti assim. Tô com muito sono. Tô com muito sono. A maioria de